Você já sentiu aquele peso, aquela sensação de que está preso em uma versão menor de si mesmo, enquanto outros parecem ter um poder silencioso que você não consegue explicar nem alcançar. Eles não gritam, não se exibem, mas quando entram em uma sala todos percebem. Quando falam todos escutam e você fica ali se perguntando qual é o segredo que ninguém te contou. A verdade é dura, mas necessária. Não é talento, não é sorte. Não é onde você nasceu ou quem você conhece. É algo que está disponível para qualquer homem disposto a pagar o preço. Disciplina transformada em poder real. Não aquela disciplina de livro de autoajuda. Não aquela força de vontade frágil que desaparece na primeira dificuldade. Estamos falando da disciplina que Miyamoto Musashi forjou em 60 duelos de vida ou morte. A disciplina que transforma homens comuns em forças da natureza. Musashi viveu entre 1584 e 1645, uma época onde suas palavras eram testadas com sangue, onde não havia segunda chance, onde disciplina não era conceito motivacional, mas questão de sobrevivência. Ele venceu seu primeiro duelo aos 13 anos de idade, matando um samurai adulto e experiente. Aos 29, enfrentou Sasaki Kojiro, considerado o melhor espadachim do Japão, e o derrotou usando apenas um remo de madeira. Aos 60 anos, nunca tendo perdido uma única luta, ele se retirou para uma caverna e escreveu o livro dos 5 Anéis, destilando toda a sua sabedoria em princípios práticos que funcionam até hoje. Hoje você vai aprender 7 regras brutais que Musashi usava para transformar disciplina em poder silencioso. A 5ª regra é a que ninguém fala porque ela destrói a narrativa confortável que a sociedade vende, mas é também a mais poderosa. No final deste vídeo, você vai entender exatamente como homens comuns constroem presença que não pode ser fingida, autoridade que não precisa ser anunciada, poder que não precisa ser provado. Primeira regra: aceite o desconforto como seu estado natural de crescimento. A maioria dos homens passa a vida inteira fugindo de qualquer sensação desagradável. Acordar cedo demais, frio demais, calor demais, cansaço, fome, tédio, solidão. Cada desconforto vira uma desculpa para parar, para adiar, para escolher o caminho fácil. E com cada escolha fácil, eles se tornam mais fracos, mais dependents, mais controlados por circunstâncias externas. Musashi tinha uma filosofia diferente. Ele não fugia do desconforto. Ele o procurava ativamente. Dormia em cavernas geladas, quando podia ter dormido em templos quentes. Jejuava quando havia comida disponível. Treinava sob chuva torrencial, quando poderia ter esperado o sol. Cada desconforto era uma oportunidade de fortalecer não apenas o corpo, mas principalmente a mente. Porque Musashi entendia algo que poucos entendem. O desconforto não é o inimigo do progresso, é um indicador de que o progresso está acontecendo. Quando você levanta da cama mesmo com o corpo gritando para ficar mais 5 minutos, quando você vai treinar mesmo com cada músculo, doendo do treino anterior, quando você mantém a dieta mesmo, com todos ao redor comendo o que querem, você não está apenas construindo disciplina, está reprogramando o seu cérebro para associar desconforto com crescimento, ao invés de ameaça. Está treinando seu sistema nervoso para não entrar em pânico quando as coisas ficam difíceis. A aplicação prática é simples, mas brutal. Escolha um desconforto por semana e abrace ele completamente. Semana 1. Tome banho gelado todos os dias, por 7 dias seguidos. Não banho morno, que você vai esfriando aos poucos. Não. Água gelada desde o primeiro segundo. Seu corpo vai gritar, sua mente vai inventar 1000 desculpas, mas você entra debaixo da água de qualquer jeito. Nos primeiros 3 dias você vai odiar. No 4º dia seu corpo começa a aceitar. No 7º dia você descobriu algo
sobre si mesmo que não sabia. Semana 2, jejum intermitente de 16 horas, sem café da manhã, sem lanche, apenas água, até o almoço. Sua mente vai dizer que você está morrendo de fome, que não vai conseguir se concentrar, que precisa comer. Agora, mentira, você aguenta perfeitamente. Seu corpo tem energia estocada para semanas. O desconforto não é físico, é mental. É o vício em conforto sendo desafiado. Semana 3. Acorde 1 hora mais cedo que o necessário. Todos os dias use essa hora para algo produtivo. Leitura, treino, planejamento. Do dia não importa. O que importa é que você provou para si mesmo que controla seu tempo, não ele que te controla. O erro comum aqui é buscar desconforto pelo desconforto, virar aquele cara que se gaba de acordar às 4 da manhã, mas não produz nada de útil com o tempo extra. Não é sobre sofrer por sofrer, é sobre expandir sua zona de conforto, até que coisas que antes pareciam impossíveis se tornem sua nova normalidade. Musashi não treinava na chuva para impressionar ninguém. Treinava porque sabia que o duelo não esperaria o clima perfeito. Cada desconforto que você abraça é um duelo futuro que você já está vencendo. Segunda regra: elimine todas as escolhas desnecessárias. Você acha que tem força de vontade infinita, que pode tomar 1000 decisões por dia e ainda ter energia mental para o que importa errado. A ciência moderna comprovou o que Musashi já sabia há 400 anos. Cada decisão que você toma consome energia mental preciosa. No final do dia, sua capacidade de escolher bem está esgotada. É por isso que você come besteira à noite, pula o treino, assiste mais um episódio, quando deveria estar dormindo. Não é falta de disciplina, é fadiga de decisão. Musashi vivia com o mínimo absoluto. Uma katana, uma wakizashi. Roupas simples, nada mais. Ele não gastava energia mental decidindo o que vestir, o que comer, o que fazer com seu tempo. Essas decisões já estavam tomadas por padrões estabelecidos. Toda sua energia mental estava disponível para o que realmente importava: estratégia de combate, leitura do oponente, aperfeiçoamento técnico, enquanto outros samurais se preocupavam com a cor do kimono ou qual restaurante frequentar. Musashi afiava sua mente como afiava sua espada. A aplicação moderna é revolucionária. Identifique todas as microdecisões que você toma diariamente e elimine 80% delas. Através de sistemas automáticos, comece com a rotina matinal, estabeleça uma sequência fixa e nunca mais decida nada. Acorda, bebe água, banheiro, café específico sem açúcar, treino de 20 minutos, banho, trabalho, pronto. 0 decisões, apenas execução. Você faz isso no piloto automático, enquanto sua mente fica livre para pensar estrategicamente sobre os desafios reais do dia. Faça o mesmo com a alimentação. Defina 3 opções: de café da manhã 3, de almoço 3, de jantar. Rotacione entre elas durante um mês inteiro. Pode parecer monótono, mas é libertador. Você nunca mais vai perder 15 minutos decidindo o que comer. Nunca mais vai ceder à tentação, porque a decisão já foi tomada na segunda-feira, quando sua força de vontade estava alta durante a semana. Você apenas executa sem debate interno, sem negociação. Roupas seguem a mesma lógica. Steve Jobs usava a mesma roupa todo dia, por uma razão. Mark Zuckerberg também não é excentricidade de bilionário. É a eliminação inteligente de decisões inúteis. Você não precisa ser tão extremo, mas pode ter 5 conjuntos idênticos para a semana. Segunda a sexta resolvidas. Fim de semana pode variar se quiser, mas durante a semana de trabalho automático sem pensar. O erro fatal aqui é confundir minimalismo extremo com privação. Não é sobre se privar de escolhas importantes,
é sobre reconhecer que 90% das suas escolhas diárias são irrelevantes, mas consomem energia como se fossem vitais. Musashi não vivia com pouco porque era pobre, vivia com pouco porque era estratégico. Ele guardava sua energia para os duelos que importavam. Você deveria guardar a sua para as decisões que realmente mudam. Sua vida não para. Escolher entre 18 tipos de cereal no supermercado. Terceira regra: pratique a imobilidade absoluta antes da ação explosiva. Observe um predador na natureza. Um leão antes do ataque. Uma cobra antes do bote. Existe um momento de quietude total, de concentração absoluta, onde cada músculo está relaxado, mas pronto. Onde a mente não está pensando, mas está totalmente presente. Depois vem a explosão. Rápida, precisa, letal, sem hesitação, sem pensamento, apenas ação pura. Musashi dominava essa dinâmica melhor que qualquer guerreiro de sua época. Antes de cada duelo, ele entrava em estado de calma profunda sua. Respiração se tornava lenta e controlada. Seu rosto perdia qualquer expressão. Seus oponentes frequentemente interpretavam isso como indiferença ou até medo, erro fatal. Aquela quietude não era passividade, era a calma do tigre, calculando o momento exato do ataque. Quando Musashi se movia, a luta já tinha acabado a imobilidade dele. Não era falta de ação, era concentração de poder, esperando o momento certo para se manifestar. Você vive no mundo oposto, agitação constante, movimento perpétuo, sempre fazendo alguma coisa, mas raramente fazendo a coisa certa. Você preenche cada segundo de silêncio com podcast, música, vídeo, qualquer coisa para não ficar sozinho com seus pensamentos. Você responde mensagens instantaneamente, toma decisões impulsivas, reage ao invés de agir, e se pergunta por que nunca tem o impacto que deveria ter. Porque você é como um lutador amador que joga socos aleatórios. Muito movimento, pouca efetividade, enquanto o mestre espera o momento certo e termina a luta com um único golpe. A prática desconfortável, mas transformadora, todo dia, antes de qualquer ação importante. Reunião crucial, treino intenso, conversa difícil, decisão significativa. Você para completamente por 5 minutos. Senta em silêncio absoluto. Nada do música, nada do celular, nada de distrações. Apenas você e sua respiração. Os primeiros 2 minutos serão inferno. Sua mente vai gritar, inventar, urgências, criar, ansiedade. Pensamentos aleatórios vão bombardear você, deixa eles passarem como nuvens. Não lute, não se apegue, apenas observe. No 3º minuto algo muda. Sua respiração naturalmente se aprofunda. Seu corpo relaxa. Sua mente começa a silenciar. No 4º minuto você sente uma clareza que não sabia que existia. No 5º minuto você está pronto. Não ansioso, mas alerta. Não tenso, mas focado. Quando você sai desse estado e parte para a ação, tem uma qualidade diferente. Precisão ao invés de esforço. Eficiência ao invés de desperdício. Impacto ao invés de barulho. Faça isso antes de reuniões importantes, enquanto todos chegam apressados, estressados, checando o celular. Até o último segundo, você chega a 5 minutos. Cedo, senta em silêncio. Entra naquele estado. Quando a reunião começa, todos estão no modo reativo. Você está no modo estratégico. Você fala menos, mas cada palavra tem peso. Você observa mais e vê padrões que outros perdem. Você lidera sem gritar, porque sua presença já comunica controle. O erro aqui é achar que imobilidade é meditação transcendental ou prática espiritual. Não, é treinamento tático. Musashi não meditava para a iluminação, meditava para vantagem estratégica. A quietude dele antes do duelo deixava oponentes nervosos, fazia eles cometerem erros, revelava suas intenções. Quando você pratica a imobilidade, antes da ação, está fazendo a mesma coisa, controlando o ambiente através do seu estado interno, forçando o mundo a se ajustar ao seu ritmo.
ao invés de você se ajustar ao ritmo caótico dele. Quarta regra: construa poder através de repetições invisíveis. A sociedade moderna te vendeu a ideia de que transformação acontece em momentos épicos. Aquela decisão dramática que muda tudo. Aquele dia onde você finalmente se compromete. Aquela virada de chave mágica. Mentira. Transformação real acontece em ações pequenas repetidas 1000 vezes, quando ninguém está olhando. Nos dias onde não há plateia. Não há reconhecimento. Não há recompensa imediata. Apenas você e o trabalho. Musashi venceu 60 duelos, mas treinou sozinho por décadas. Ninguém estava assistindo quando ele praticava o mesmo movimento 10.000 vezes na floresta. Ninguém aplaudiu quando ele meditava sob cachoeiras geladas por horas. Ninguém reconheceu quando ele estudava estratégia, enquanto outros samurais bebiam saquê e contavam histórias. Essas repetições invisíveis eram o que separava Musashi de guerreiros comuns. Quando ele entrava em duelo, seu corpo já sabia o que fazer. Sua mente estava livre para a estratégia, porque a técnica era automática, construída através de milhares de repetições que ninguém nunca viu. A aplicação prática é simples, mas requer algo que poucos têm: consistência absoluta. Sem validação externa, escolha uma habilidade que você quer dominar, não importa qual. Pode ser oratória, programação, vendas, liderança, escrita, qualquer coisa que mova sua vida para frente. Agora quebre essa habilidade em micropráticas de 15 a 20 minutos. Algo tão pequeno que você não tem desculpa para não fazer. Tão focado que produz resultado mensurável. Exemplo real. Quer melhorar em conversas difíceis? Todo dia, durante 20 minutos, você pratica sozinho, em voz alta, diferentes cenários de conflito. O que você diria se seu chefe te desrespeitasse? Como você estabeleceria limites com um amigo que abusa da amizade? Como você negociaria aumento? Você fala sozinho, parece idiota. Ninguém tá vendo. Ninguém vai te dar like, mas está funcionando. Seu cérebro está criando caminhos neurais. Quando a situação real aparecer, você não trava, não gagueja, não aceita desrespeito por falta de resposta. Você já praticou. O cérebro reconhece o padrão. A resposta flui natural. Quer melhorar a forma física? Todo dia, 20 minutos de treino. Simples, não precisa ser épico. Não precisa quebrar recordes, apenas consistente. Segunda é agachamento e flexão. Terça é corrida. Quarta é abdominal e prancha. Quinta é agachamento e flexão de novo. Sexta é corrida, de novo. Fim de semana, opcional, mas recomendado. Daqui a 90 dias você não se reconhece não porque fez algo extraordinário, mas porque fez algo ordinário. Extraordinariamente consistente. O erro aqui é buscar reconhecimento pelas práticas invisíveis, postar cada treino, anunciar cada hábito novo, compartilhar cada passo da jornada. Isso mata o poder, porque você começa a fazer pelo reconhecimento, ao invés de fazer pelo resultado. Musashi não contava para ninguém quantas horas treinava. Não havia Instagram para mostrar sua rotina. Ele simplesmente fazia. E quando chegava a hora de demonstrar, não precisava avisar que era perigoso. Sua presença falava. Construa no silêncio. Manifeste no momento certo. Essa é a via. Quinta regra. E aqui está o que ninguém fala. Domine a arte de parecer menos do que você é. A sociedade moderna te ensina o oposto. Mostre seu valor. Deixe claro suas conquistas. Fale sobre seus sucessos. Estabeleça sua autoridade. Prove que você é bom. Essa é a receita perfeita para criar alvos nas suas costas. Gerar inveja. Atrair pessoas que querem te testar. Pior ainda, criar expectativas que você precisa manter, mesmo quando não é estratégico. Musashi entendia o poder da subestimação. Ele frequentemente chegava aos duelos parecendo desleixado, às vezes bêbado, sempre atrasado. Sua aparência comunicava falta de seriedade. Oponentes relaxavam, baixavam a guarda, assumiam vitória fácil.
Então, Musashi os destruía. Ele não era desleixado, não era bêbado, não era desorganizado. Era estrategista, supremo criando vantagem psicológica antes da luta começar. Quando você parece menos capaz do que é, pessoas subestimam você. Essa subestimação é poder puro nas mãos de quem sabe usar. No mundo moderno, isso funciona assim. Em reuniões, você fala menos, faz mais perguntas do que declarações, deixa outros mostrarem expertise. Você absorve informação, mapeia dinâmicas de poder, identifica alianças e rivalidades. Quando você finalmente fala, entrega a solução tão precisa que todos param para ouvir. Você não estava calado por falta de conhecimento. Estava calado para ter conhecimento completo do contexto antes de agir. Enquanto outros desperdiçaram energia provando valor, você guardou energia para entregar valor no momento crítico. Em negociações, nunca mostre seu limite real. Nunca revele seu ponto de ruptura. Sempre pareça mais flexível do que realmente é isso. Força a outra parte a mostrar as cartas primeiro, a fazer a primeira oferta, a revelar até onde está disposta a ir. Quando você finalmente estabelece seu limite, parece razoável, porque está acima do que eles esperavam, de alguém que parecia tão flexível. Você controlou a negociação inteira, parecendo menos controlador. Na carreira, entregue resultado excelente, mas não faça alarde. Deixe o trabalho falar quando promoção ou aumento surgir. Você não precisa se vender seu histórico. Já vendeu melhor ainda. Você evitou criar inveja nos colegas. Ninguém te viu como ameaça. Ninguém trabalhou contra você. Quando você sobe, parece natural, merecido, inevitável, não político ou forçado. Isso constrói aliados ao invés de inimigos, suporte ao invés de sabotagem. O erro fatal é confundir parecer menos com ser menos. Você não está se diminuindo, está sendo estratégico sobre quando e como demonstrar capacidade real. Musashi era o melhor espadachim do Japão, mas não andava com placa anunciando isso. Não precisava. Quem precisava saber, sabia quem não precisava saber. Descobria tarde demais na vida moderna. Deixe seus resultados construírem sua reputação, não sua boca. Deixe pessoas descobrirem sua competência através de experiência direta, não através de propaganda. O homem que não precisa dizer que é perigoso é o mais perigoso. Aplique isso em tudo. Sexta regra: treine sozinho, mas lute junto. Musashi passou a maior parte da vida em solidão voluntária, treinando sozinho, meditando sozinho, desenvolvendo filosofia sozinho. Mas quando chegava a hora de lutar, ele lutava. Não ficava na caverna filosofando sobre duelos enquanto outros lutavam ele. Combinava o desenvolvimento interno solitário com a aplicação externa brutal. Essa combinação é o que cria mestres. O monge que nunca sai do mosteiro tem paz, mas não tem poder. O guerreiro que nunca se retira tem poder, mas não tem sabedoria. Musashi tinha ambos. Você precisa da mesma dualidade tempo sozinho para construir tempo junto, para testar todo dia. Você precisa de pelo menos 1 hora de solidão total, não solidão passiva, assistindo série, solidão ativa, construindo algo, estudando, planejando, refinando habilidades. Essa hora é sagrada. Não negocia por ninguém, sem celular, sem interrupções, apenas você e seu trabalho. Essa é a hora onde você fica mais forte, sem ninguém ver. Mas você também precisa sair da caverna e aplicar. Precisa ter aquela conversa difícil que está adiando. Precisa fazer aquela proposta arriscada que pode ser rejeitada. Precisa treinar aquele esporte de contato onde vai levar porrada. Precisa testar suas ideias no mercado real onde podem falhar. O desenvolvimento solitário, sem teste real, cria a ilusão de competência. Você acha que está pronto porque treinou muito, mas treino sem pressão real não prepara para a pressão real. A estrutura é simples. Segunda a sexta,
1 hora de manhã só sua. Desenvolvimento interno, leitura, treino, planejamento, o que você precisa para crescer. Depois você mergulha no mundo. Reuniões, negociações, conflitos, testes reais das habilidades que construiu sozinho. Fim do semana. Tempo para integrar, processar o que aprendeu durante a semana, planejar ajustes. Depois, segunda começa de novo. Ciclo infinito de construir sozinho, testar junto, refinar sozinho, testar de novo. O erro é ficar preso em um dos extremos. Caras que passam anos estudando, lendo, treinando, mas nunca fazem nada com o conhecimento. Vivem preparando para a vida, ao invés de vivendo. Ou o oposto. Caras que estão sempre na ação, sempre ocupados, mas nunca param para refinar técnica, para pensar estrategicamente, para desenvolver profundidade. Eles trabalham duro, mas não ficam melhores, porque não dedicam tempo para aprendizado deliberado. Você precisa dos dois: construção solitária e teste social, desenvolvimento interno e aplicação externa, como Musashi. Domine ambos. 7ª regra: aceite que a jornada nunca termina. Musashi venceu seu último duelo aos 29 anos. Depois disso, passou mais de 30 anos treinando, estudando, refinando. Ele já era reconhecido como o melhor, já tinha provado tudo o que precisava provar, mas continuou, porque para verdadeiros mestres não é sobre chegar em algum lugar, é sobre o caminho em si. A disciplina não é meio para um fim, é o fim e o processo, é a recompensa. Isso contraria tudo que a sociedade te ensina: definir meta, alcançar meta, comemorar, definir próxima meta, como se vida fosse checklist, como se felicidade estivesse do outro lado de alguma conquista futura. Você perde peso e descobre que não se sente diferente. Consegue promoção e percebe que os problemas mudaram, mas não sumiram. Encontra relacionamento e vê que ainda carrega suas inseguranças, porque você estava buscando destinos quando deveria estar amando o caminho. Musashi escreveu: o caminho é o objetivo. Não há objetivo além do caminho. Quando você internaliza isso tudo, muda. Você para de adiar felicidade para algum momento futuro hipotético. Você encontra satisfação no treino diário, na repetição, na melhoria incremental. Você não treina para um dia estar em forma. Você treina porque é quem você é. Um homem que treina. Você não estuda para um dia ser sábio. Você estuda porque é quem você é. Um homem que busca conhecimento. A prática final é redefinir sua relação com objetivos. Você ainda pode ter metas específicas, mas elas são balizas no caminho, não o caminho em si. Você quer ganhar X por mês? Ótimo, mas a meta real não é o dinheiro, é se tornar o tipo de homem que entrega valor suficiente para ganhar X por mês. Quando você se torna esse homem, o dinheiro é consequência natural. Você quer relacionamento saudável? Ótimo. Mas a meta real não é encontrar a pessoa certa, é se tornar a pessoa certa. Quando você se torna isso, relacionamento saudável é consequência natural. Esse mindset elimina a ansiedade sobre o futuro, porque você não está mais esperando chegar em algum lugar para começar a viver. Você já está vivendo todo dia, cada treino, cada escolha difícil. Cada momento de disciplina é a vida acontecendo, não preparação para a vida. Isso também elimina medo de falhar, porque não existe falha quando o objetivo é o caminho. Você só falha se parar de caminhar. Enquanto você está no processo, está vencendo o resultado específico, se torna irrelevante. O que importa é direção e consistência. Essas são as 7 regras. Aceite desconforto como estado natural de crescimento. Elimine escolhas desnecessárias. Pratique imobilidade antes de ação explosiva. Construa poder através de repetições invisíveis. Domine a arte de parecer menos do que você é.
Treine sozinho, mas lute junto. Aceite que a jornada nunca termina. Não são conceitos filosóficos bonitos. São ferramentas práticas, testadas em 60 duelos de vida ou morte, refinadas por décadas de prática solitária, destiladas por um dos maiores estrategistas que já viveu. A pergunta não é se essas regras funcionam. A pergunta é se você tem coragem de aplicar. Porque aplicar essas regras significa virar as costas para tudo que a sociedade moderna prega. Significa escolher solidão quando todos escolhem distração. Significa abraçar desconforto quando todos buscam conforto. Significa parecer menos quando todos querem parecer mais. Significa disciplina invisível quando todos querem reconhecimento visível. Musashi escreveu perto do fim de sua vida: não se arrependa daquilo que fez. Arrependa-se daquilo que não fez. Quando podia, você está aqui, agora. Ouviu essas regras, entendeu os princípios, tem as ferramentas. Daqui a 10 anos você vai olhar para trás, vai ver esse momento e vai se perguntar: eu apliquei ou eu só entendi? Eu me transformei ou eu só concordei? A diferença entre esses dois caminhos é a diferença entre poder real e ilusão de conhecimento. Não precisa aplicar tudo. Hoje escolha uma regra, a que mais ressoou, e vive ela completamente pelos próximos 30 dias. Depois, adiciona outra depois. Outra Musashi não se tornou mestre da noite para o dia. Ele construiu durante décadas. Você tem o mesmo tempo que ele tinha 24 horas por dia. A diferença não está no tempo, está no que você faz com ele. Está nas escolhas que ninguém vê, nas repetições que ninguém aplaude, na disciplina que ninguém reconhece, até que seja tarde demais para competir com você. O caminho do guerreiro não termina. Ele te transforma a cada passo, até que você não reconheça mais o homem que começou a jornada. Esse é o poder silencioso. Não grita, não se exibe. Simplesmente existe, inabalável, focado, perigoso, na sua quietude, respeitado, sem pedir respeito, poderoso sem demonstrar poder. Quando você chega nesse estado, você entende o que Musashi entendia. Disciplina não é o que você faz, é quem você se torna. E quem você se torna determina tudo.